Graças a Deus, paz do Senhor, irmãos. Irmãos, que bênção, né? Poder estar na casa do Pai mais uma vez, para que nós possamos juntos participar da ceia do Senhor. Isto, irmãos, é privilégio. Primeiramente, eu agradeço a Deus porque nos tem dado esta honra e este privilégio. Segundo, é claro, eu quero agradecer aqui ao nosso pastor André, que tem nos chamado e confiado isto. Minha esposa falou algo ali, depois te falo em particular. Minha esposa é a bênção, irmãos. E também o meu pastor Samuel Adriano, que é o nosso pastor ali no Sol Nascente. Estamos ali cooperando naquela obra. E nesta noite, irmãos, estamos aqui para dar apenas um testemunho da palavra, amém? Nós vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus em cima da ceia, né? Eu gosto de trabalhar em cima da liturgia. Muitas das vezes a gente sai um pouquinho, mas eu prefiro trabalhar um pouco em cima da liturgia, não dos elementos, irmãos. Hoje eu peço que você entenda que nós não vamos estar trabalhando em cima dos elementos da ceia, nem do pão, nem do vinho. Nós vamos trabalhar o ambiente, amém? Foi algo que o Senhor tem nos ministrado, então nós vamos trazer um pouquinho, tá? Então eu peço que você abra a tua Bíblia aí em Marcos 14, e por bondade você me deixe ela aberta, você não feche, que nós vamos trabalhar com ela aberta, por mais que a minha Bíblia, como diz o pastor Jonatas, analógica, ela está fechada e eu estou usando a digital, irmãos, tá? Para dar um pouquinho mais de velocidade, tá bom? Marcos 14, a partir do 12, mas eu vou ler na analógica, depois eu vou para a digital. Marcos 14, a partir do 12, nós vamos até o 19, tá bom? Diz assim. Eu agradeço, irmãos, também a Deus, porque minha esposa está me acompanhando. Ela tem sofrido assim de muita enfermidade, pastor. Peço que sempre é presente em oração. E nós estamos em oração, irmãos. E graças a Deus que o pastor André está comigo aí numa linha de oração. Sempre que a gente manda alguns pedidos aí, o pastor também está nos ajudando. Irmãos, e este é meu trabalho, tá? Eu não faço uma outra coisa, não consigo, não, até mesmo porque não sei, mas é isso, é orar e falar de Jesus pela palavra. Marcos 14, a partir do 12, nós vamos até o 19, eu peço que você somente acompanhe. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Seguiu. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado, preparai-a ali. E saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Amém? Assentai-vos por bondade, como eu disse, não feche a tua Bíblia por bondade, deixe-a aberta. E nós vamos caminhar um pouquinho, irmãos, no ambiente da ceia. Aqui somente no Evangelho de Marcos, mais uma reflexão textual, é do texto mesmo. Hoje eu não vou estar pulando para outros textos, salvo alguma necessidade, mas eu gostaria que nós caminhássemos um pouco neste ambiente aqui, aonde o Senhor Jesus, ele deixa claro para os seus discípulos que gostaria de estar participando com eles desta Páscoa, deste grande acontecimento. E alguns detalhes aqui são importantes para nós como igreja. Então, irmãos, nós vamos refletir em alguns versículos, ou praticamente em todos eles, para que nós possamos aprender. Porque, irmãos, eu vejo que há uma dificuldade muito grande dentro
de muitas igrejas evangélicas acerca de se tratar da palavra de Deus, principalmente na ceia, quando a ceia, irmãos, é um ambiente, querendo ou não, aceite ou não, gostem ou não, mas ele é totalmente diferenciado. Por exemplo, quando os meus pastores, no caso, Lidiomar, que foi meu pastor quando eu estava com o pastor ali no Vale do Sol, meu pastor também, Joelson, e também Adeilton, quando eles me davam a oportunidade de fazer a leitura da ceia, aquilo já me enchia de honra, já me deixava muito feliz e satisfeito de fazer a leitura da ceia. Eu falava para a igreja, irmãos, isto é privilégio, amém? Então nós vamos meditar em algumas coisas aqui. Do versículo 12, irmãos, eu vou ler de novo, você só vai acompanhar com a tua Bíblia aberta, amém? Ainda que seja uma outra versão, eu estou usando aqui a revista e corrigida, de repente você está usando a revista atualizada, a NVI, a NTLH, enfim, mas vamos refletir no ambiente da ceia. Do versículo 12 ao versículo 15, e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, observa que é uma pergunta dos discípulos para Cristo: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, seguiu. Nós vemos aqui, irmãos, que antes dos preparativos há uma palavra de ordem, há uma instrução clara da parte de Cristo para os seus discípulos. E eu entendo, irmãos, que mesmo que nós estejamos num ambiente aonde vamos participar daqui a pouco do corpo e do sangue de Jesus, do pão e do suco de uva, é um ambiente para instrução. Muito tempo tem se perdido dentro das igrejas evangélicas, deixando de lado a instrução. Observa que o Senhor Jesus aqui, ele pontua cada passo dos discípulos, e era para que os discípulos seguissem passo a passo cada uma das palavras que Jesus disse. E os discípulos, eles vão de acordo com a instrução de Jesus. Logo, este ambiente que nós estamos hoje frequentando, o ambiente da ceia do Senhor, também é um ambiente de instrução, aonde o Senhor, ele nos dirige pela sua palavra, e nós vamos ser vitoriosos, sim, se nós seguirmos de acordo com aquilo que Jesus falar e nós fielmente obedecemos. Ainda que tenhamos alguma dificuldade, irmãos, mas nós precisamos seguir, nos esforçar para seguir o que Jesus determina pela palavra. E os discípulos, eles vão, no versículo 14, aonde quer que entrar, dizei ao Senhor da casa. O mestre diz, observa que há uma direção da parte de Cristo, há uma palavra direcionada da parte de Jesus, e os discípulos vão em cima da palavra direcionada de Cristo. O mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Este ambiente é um ambiente para discípulo. O desejo de Jesus, a vontade de Cristo, é estar sempre com aqueles que ouvem os seus ensinamentos e seguem o seu estilo de vida. Isto é um discípulo. O discípulo é aquele que aprende os ensinamentos do mestre, mas segue também fielmente o mestre. Mateus 28, 19 e 20. Jesus, ele disse da seguinte forma:
Vamos pegar aqui na revista e atualizada, Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Agora observa o que o próprio Cristo diz: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isto inclui este exato momento que nós estamos aqui nesta igreja para participar da ceia. Infelizmente, irmãos, pastor André, demais obreiros, e eu toco nessa questão do discipulado, irmãos, porque é ordem de Jesus, é ordem. Que precisa ser seguida. Discipulado não é se eu quero fazer ou não, é ordem. E nós precisamos fazer discípulos. Uma igreja que não se preocupa em fazer o discipulado, ela terá sérios e graves e grandes problemas. Versículo 16. E saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Jesus deu uma ordem, cabia agora aos discípulos. Observa bem, e eu quero frisar esta palavra, discípulos. Porque o discípulo, irmãos, ele obedece. E nós precisamos entender que o ambiente da ceia também é um ambiente de obediência. Agora imagina se os discípulos tivessem ido de qualquer jeito, sem nenhuma instrução. Não, Jesus não trabalha desse jeito, irmãos. Jesus instrui. Falamos muito da oração, é claro, é importante orarmos, irmãos, mas e como que a igreja ela vai caminhar sem a instrução? Não tem como. E aqui nós vemos que os discípulos obedeceram à risca o que o mestre diz para se fazer, e fizeram e foram à cidade, e o texto diz, e acharam como ele tinha dito, e prepararam a Páscoa. Obediência. Jesus manda, irmãos, que nós examinemos as Escrituras. Jesus manda que nós vivamos uma vida de oração. Mas quer ver uma coisa? Abre comigo aí Mateus, capítulo de número 5. A partir do versículo 13, isto vale para nós, irmãos. O texto vai dizer assim, aliás, o título do texto, de 13 a 16, vai dizer assim: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Não é qualquer um, é discípulo. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. 16. Esse aqui é para nós, irmãos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. É claro que essa luz não é nossa, irmãos. Essa luz é a luz de Cristo, é o brilho do Espírito Santo em nós. Não é natural nossa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Isto fala de comportamento. Pai Deus, eu pedi uma parte da empresa, aliás, um local da empresa onde eu trabalho, para fazer durante o meu horário de almoço, fazer algumas transmissões, fazer leitura. E eu cheguei com material para apresentar para o meu líder, que era quem ia me designar local, e ele me disse: não precisa, João, eu te conheço. Porque ele já sabia do que se tratava. Ele nem precisou averiguar, irmãos, porque uma das minhas maiores preocupações, pastor André, é que eu não venha macular o nome de Jesus em lugar nenhum, a começar na minha casa. Então eu oro por isso. Na empresa que eu trabalho, porque eu passo o maior tempo dentro da empresa. Na igreja que eu congrego, é claro, junto com os meus irmãos. Na localidade que eu moro, porque é onde eu dou testemunho de ida e de volta. E de uma forma geral, onde eu passo, irmãos. E se isso não nos preocupar em seguirmos isto aqui que o Senhor Jesus ele ensina, isto aqui fala de obediência. Nós, irmãos, como igreja temos que ser diferente, ainda que o mundo não aceite, ainda que o mundo refute, ainda que o mundo brigue, ainda que o mundo queira nos apedrejar, mas nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. E temos que pedir a Deus graça, força, para que possamos estar praticando esta palavra, dia após dia. Uma certa feita eu cheguei na empresa e perguntei para uma determinada pessoa: testifique contra mim aqui dentro se você pode. Testifique. Mas quer ver? Alguns anos atrás, isso mais ou menos 11 anos atrás, passando ali na empresa que eu trabalhava, no Altino, Presidente Altino, centenas e centenas de pessoas trabalhando, irmãos, uniforme praticamente tudo igual. E como que alguém chega para você e pergunta de qual igreja você é? Não pergunta nem mais se você é crente, já pergunta logo de qual igreja que você é. E eu fiz a inquisição para aquela pessoa e falei: mas espera aí, o que te disse que eu sou cristão? Ela falou: olha, não sei, mas tem algo diferente. Eu falei: mas tem centenas de pessoas aqui transitando, irmãos. Deus é testemunha do que eu estou falando. Deus é testemunha. Irmãos, isso me quebra, sabe por quê? Porque eu não estava de terno, eu não estava com a Bíblia na mão, eu não estava cantando hino, eu não estava pregando, eu estava de uma roupa normal. E a pessoa, no meio de centenas de pessoas transitando, ela consegue ver um brilho diferente. Isto fala do brilho do Espírito Santo nas nossas vidas, irmãos, que tem que ser valorizado. Mas para termos esse brilho, precisamos obedecer a palavra de Cristo. O Senhor não precisa me devolver trono, nem reino, nem nada. Só não retires de mim o teu Espírito Santo. Isto fala de obediência.
que nós queiramos, porque não é automático, irmãos, quem dera fosse, mas não é, que nós queiramos ser sal da terra e luz do mundo, e nos esforcemos por isso. Versículo 17: e chegada a tarde, foi como os 12. Observe, irmãos, que há sempre esta ação de Cristo em caminhar com o seu povo. Isto fala do quê? De um lugar de comunhão, primeiramente com Cristo, mas também com os nossos irmãos. Irmãos, se só na oferta, Jesus ele disse: se você se lembrar que o teu irmão ele tem algo contra ti, vai lá e peça perdão. Irmãos, que dirá na ceia? Então este ambiente aqui é um ambiente de comunhão com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Mas é um lugar de comunhão com os irmãos. Não é que não tenhamos algumas diferenças, irmãos, mas isso a gente vai relevando, a gente ora, a gente jejua, pede para Deus nos moldar. O livro Ágape, se eu não me engano é este o nome, o livro Ágape. Em uma das partes do livro está escrito que lá atrás os cristãos eles eram conhecidos pela unidade, pelo amor fraternal. Irmãos, por que Deus coloca no meu coração, e eu fiz questão de colocar pastor André em uma linha de oração? Minha esposa é testemunha, porque ela também sempre nos manda, fala comigo ali: João, existem pessoas precisando de oração, alguns irmãos, porque a gente sabe do valor da unidade, da comunhão. É isso, é o valor da unidade. Observa que o Senhor Jesus, quando fala sobre isso, ele fala que a casa dividida, ela não subsiste, e o reino dividido é destruído, é devastado. Agora imagine, irmão, se nós vivermos neste lugar de comunhão. E é isso que nós precisamos fazer, viver em comunhão. Se o irmão está passando por um problema, por uma luta, vamos ajudar. Vamos ajudar. Irmão João, mas eu já estou cheio de problemas, de lutas. Deus dá graça, irmãos. Deus dá graça. Eu falo por experiência. Eu falo por experiência. Mas este ambiente é um ambiente onde nós nos unimos na coinonia, na comunhão, na unidade com o Mestre, e só estamos aqui ligados pelo sangue de Jesus, como já foi cantado aqui. Somente por isso. Não é pelas minhas forças, não é pela sabedoria do nosso pastor André, não é, é pela graça que estamos aqui. Uma quarta coisa, e esta dói, irmãos, esta quarta coisa dói. Versículo 18: e quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de trair-me. Pensa nesta dura revelação que Jesus traz, que ali junto dos 12, o grupo seleto, uma madrugada inteira de oração para reunir 12, para formar um grupo específico, o corpo apostólico, e no meio desse corpo apostólico há um que não comunga do amor a Cristo, porque se traiu é porque não ama, irmãos.
isso tem que nos fazer refletir. A primeira carta do Apocalipse deveria ser a carta mais lida por nós, a carta à igreja de Éfeso, porque a única coisa, mas é a principal, que Jesus cobra de Éfeso é o primeiro amor. Não é outra coisa, é o primeiro amor. Isto fala, irmãos, de nós olharmos para dentro de nós e meditarmos como está o nosso nível de amor por Cristo. Porque se você observar o que Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo 4, versículo 10, se eu não me engano, Demas me abandonou amando o presente século. Das duas uma, irmãos, ou nós amamos a Cristo ou amamos o mundo, não tem meio termo, não existe. E se você caminhar comigo para João, rapidinho, corre aí para João 6. Olha a dura revelação aqui, irmãos. É duro, mas precisa se falar. Porque às vezes, irmãos, nós ficamos maquiando coisas dentro da igreja. Vamos parar com isso. Vamos parar. Ceia é lugar de reflexão. Quem somos nós? A começar por mim. Não é por você não, começar por mim. Vamos fazer uma introspectiva, uma autoanálise. Irmão João, ceia é lugar de festa, é lugar de, quem disse? É lugar de reflexão, de análise, de autoanálise, de instrução, para que venhamos a servir a Deus e a Cristo de forma melhor. Porque aqui Jesus não está falando de quem não estava escolhido para uma grande obra, pelo contrário, estava. Mas alguém que se desviou da fé, apostasia. E só pode apostatar quem já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Fora isso não tem apostasia. E um dos grandes sinais dos últimos tempos não é avivamento, é apostasia. Não se engane. João 6,60, aliás 70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo no meio dos discípulos, um diabo no meio dos apóstolos. Irmão João não pode falar isso. Jesus disse. Isso é, irmãos, para nós olharmos para nós. Ceia é isto, é introspectiva. Não é somente chegar aqui para a igreja e dizer que tudo vai dar certo, que tudo está bem, que tudo está bom, que é só vitória, porque não é. E eu não vou pregar isso, porque a Bíblia não me ensina isso. Judas estava lá junto com Cristo, mas em algum momento ele foi se desviando. E que isso valha para nós olharmos para dentro de nós e pensar um pouco: será que eu não estou me desviando? Será que eu não estou apostatando da fé que uma vez foi dada aos santos? Aí chegamos no versículo 19, que eu já antecipei, mas eu finalizo. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Todos eles estavam olhando para dentro deles mesmos. Eles não estavam apontando. É Ele. É Ele. Cada um estava olhando para dentro de si
Quantas vezes, irmãos, eu não sei você, mas eu olho para dentro de mim e tenho que pedir a Deus misericórdia. Pedir para que Deus me livre da arrogância, da soberba, da prepotência, do agismo. Não sei mas eu faço essa oração. Porque se você for para a leitura lá em Corinto, na igreja de Corinto, o texto vai dizer, no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, queridos, ceia, este é um lugar, é um ambiente de instrução. Quando vier a instrução, receba. É um lugar para ser instruído. É um lugar de obediência, onde a palavra vai vir para nós obedecermos de acordo com os escritos sagrados. É um lugar de comunhão com o mestre e com os demais irmãos. É um lugar de duras revelações, mas que se fazem necessárias. E é um lugar de nós olharmos para nós mesmos. Lembra aquele moço que foi curado e os discípulos perguntaram: mestre, quem foi que pecou para ele estar desse jeito? Jesus disse: nem ele nem a casa dele, mas está acontecendo isso para Deus ser glorificado. Então, irmãos, vamos andar pelo ambiente da ceia, analisar não somente os elementos, mas todo este movimento, os irmãos, a unidade, a ajuda ao pastor. Quando meu pastor não está, irmãos, eu estou lá, salvo quando eu não posso, mas estou lá com ele. E quando ele não pode estar, João, eu estou lá de prontidão, dando todo o suporte, porque ele é o meu pastor, e sempre fiz isso e sempre falei. Ajude os demais irmãos. Isso fala de coinonia, comunhão, unidade. E como eu disse, examine-se o homem a si mesmo. Que nós fiquemos com esta reflexão. E como nosso pastor André tem dito, irmãos, eu tenho um canal sim no YouTube, é um canal de reflexões, curtas mensagens, tá bom? Depois entra lá, nos ajuda, se inscreva, será bem-vindo, os comentários também. Faz parte também da comissão de levar o evangelho para outras pessoas. Curtas e boas novas, você já entra, já me acha lá, são mensagens de no máximo 12 minutos, dependendo um pouquinho mais, mas temos um trabalho ali interessante. Eu gostaria que você fizesse a sua inscrição e nos ajudasse. Coloque nas suas redes sociais, coloque para outras pessoas também, para que Deus, pela palavra, abençoe vidas, e vidas sejam salvas, libertas e transformadas em nome de Jesus. Mais uma vez, primeiramente, Deus, muito obrigado. Pastor André, meu muito obrigado à tua pessoa. Deus abençoe, e eu devolvo o microfone a quem de direito. Deus vos abençoe em nome de Jesus.